No dia 8 de outubro de 2009, a família Jameson desapareceu sem deixar rastros. E quanto mais a polícia procurava, mais a história ficava estranha. A caminhonete da família foi encontrada intacta, e as últimas imagens registradas mostravam o casal agindo de um jeito completamente fora do normal. E quando os corpos finalmente apareceram anos depois, isso não trouxe nenhuma resposta. Ao contrário, parecia ter trazido ainda mais dúvidas. Eu sou a Mari Reis e toda a semana eu trago histórias de crimes reais, terror e mistério. E se você gosta desse tipo de narrativa, já aproveita para se inscrever no canal e também deixa um like nesse vídeo para me ajudar na divulgação. Dito isso, então vamos para o caso de hoje. Em 2009, o Bob tinha 44 anos, a Sherilyn tinha 40 e eles moravam em Eufaula, em Oklahoma, com a filha Madison de 6 anos. Por fora, parecia apenas uma família comum vivendo em uma cidade bem tranquila, mas quando a gente olhava com muito mais atenção, a família estava muito longe de estar equilibrada. O Bob sofria de dores crônicas depois de um acidente que ele teve em 2003, e isso limitava muito ele, e com o passar dos dias, ele acabou se tornando uma pessoa com um humor muito instável. Então, ele tinha muitos períodos de irritação, acabava se afastando das pessoas e ficava a cada dia mais um homem bem reservado. Enquanto isso, a Sherilyn também estava passando por uma fase bem complicada. Ela tinha diagnóstico de transtorno bipolar, e mesmo tomando as medicações, ela passava por períodos de depressão. E as pessoas, inclusive, dizem que nessa fase do desaparecimento, essas crises tinham aumentado muito. Com tudo isso acontecendo, o casamento começou a ficar muito desgastado. A cada dia mais, a família se fechava entre si, eles não conversavam com vizinhos e também não tinham uma vida social. E em 2009, essa situação piorou ainda mais, porque o ex-marido da Sherilyn conseguiu a guarda do filho do casal, de 12 anos, e durante o depoimento, o filho disse que preferia ficar com o pai porque a mãe passava por longos tempos deprimida e também agia de uma forma muito estranha. E isso abalou profundamente a família, mas principalmente a Sherilyn, que precisou passar um tempo internada depois de ter atentado contra sua própria vida. E tudo isso demonstrava o quanto ela já estava fragilizada emocionalmente. E se tudo isso já não bastasse, o casal começou a acreditar que tinha um problema na casa deles. Eles procuraram um pastor dizendo que a casa tinha espíritos malignos e que eles precisavam de um exorcismo. E essa ideia ganhou muita força porque eles ouviam barulhos estranhos no telhado e na casa. E também, a Madison começou a ter uma amiga imaginária chamada Emily. E para criança é até meio que normal eles terem amigos imaginários, mas a Sherilyn achava que a filha estava conversando com uma entidade maligna. A situação ficou tão séria que o Bob chegou a perguntar aonde ele encontraria balas especiais para conseguir tirar os espíritos que ficavam em cima do telhado. Ele também comprou uma cópia da Bíblia Satânica, acreditando que isso poderia ajudar em um possível exorcismo dentro da própria casa. E esses comportamentos estranhos não ficaram restritos só dentro da casa do casal. Do lado de fora, eles tinham um container e a Sherilyn escreveu frases muito estranhas, dizendo que os vizinhos teriam feito alguma coisa para os seus gatos e que as bruxas não gostavam disso. E um ponto importante dessa história é que essa sensação de que a casa tinha alguma coisa ruim não era só da família. Vários amigos que visitavam a casa do casal diziam que lá tinha alguma coisa muito estranha e que saíam de lá com a energia completamente drenada. E era esse ambiente que cercava a família meses antes do desaparecimento. E foi justamente por causa dessa pressão toda que eles decidiram que a melhor saída seria recomeçar longe dali. O Bob e a Sherilyn tinham comprado um terreno em uma área bem isolada nas montanhas Sam Boys, em Oklahoma. Eles tinham encontrado um terreno bem simples e a ideia era morar nos containers por um tempo até eles conseguirem construir uma casa pequena naquele local. Então, no dia 8 de outubro de 2009, o Bob, a Sherilyn, a Madison e a cachorra da família chamada Maisie entraram na caminhonete e partiram na direção desse terreno. A viagem era bem curta e levava mais ou menos 1 hora até o local. Eles decidiram ir até lá e tinham a intenção de voltar naquele mesmo dia. Só que isso não aconteceu. A família não voltou para casa. Nos primeiros dias, ninguém achou aquela situação estranha,
porque o casal já tinha o costume de sair, ficar em uma floresta fazendo algum tipo de retiro e voltava dias depois. Então, aquela situação, por mais que fosse estranha para quem via de fora, para a família era algo totalmente normal. Mas tudo isso mudou no dia 17 de outubro, 9 dias depois do desaparecimento, porque dois caçadores estavam passando de moto por uma área remota, próxima daquelas montanhas que o casal tinha comprado aquele terreno. E eles viram uma caminhonete parada na beira da estrada. Eles acharam a situação muito estranha e decidiram chamar a polícia. Quando os policiais chegaram no local, a cena por si só já era muito estranha. E vocês vão perceber ao longo de todo o caso que tudo o que aparece que pode ser uma possível pista acaba se transformando em algo mais estranho ainda. A caminhonete estava trancada, em perfeito estado, com combustível e sem nenhum indício de que algum problema mecânico aconteceu. Não tinha roubo, nem pneu furado. Parecia que a família simplesmente estacionou o carro ali e desapareceu. O xerife do caso até cogitou que possivelmente o carro tinha sido roubado e abandonado naquele ponto da estrada. Mas quando eles abriram a caminhonete, essa hipótese foi descartada imediatamente. Lá dentro tinha praticamente tudo da família. Foi encontrado as malas, os documentos deles, mapas, GPS, celulares e, inclusive, uma quantia de US$ 32.000 em dinheiro que estava embaixo do banco do motorista. E no banco de trás estava a cachorra da família. Ela estava toda desnutrida e era claro para os agentes que ela tinha passado vários dias sem água e sem comida. E ainda tinha um detalhe importante. No celular do Bob foi encontrado uma foto da Madison naquele mesmo local da montanha, um pouco antes da família desaparecer. E essa foto é muito controversa, porque para quem conhecia a menina, aquela imagem não parecia natural. A Madison estava com os braços cruzados e não olhava para a câmera, um comportamento que, segundo os familiares, não era comum dela. E isso levantou a suspeita na polícia de que provavelmente já estava acontecendo alguma coisa estranha com a família nos momentos antes deles desaparecerem. Com tudo isso que eles encontraram, os investigadores já perceberam que a família tinha saído dali por livre e espontânea vontade, mas que durante o trajeto alguma coisa muito séria tinha acontecido com eles. Então, o xerife mobilizou uma das maiores buscas de todo o condado. Foram mais de 400 pessoas envolvidas nas buscas. Eles usaram cães farejadores, voluntários, quadriciclos, cavalos e todo mundo estava muito empenhado em encontrar a família. O raio de busca foi bem grande, mas mesmo assim, nada foi encontrado. Em alguns momentos, os cães farejadores começaram a dar sinal de que tinha alguma coisa humana dentro de uma torre de água. Ela foi completamente drenada, mas infelizmente eles não encontraram nada da família. Enquanto uma equipe trabalhava na busca da família, uma outra analisava tudo aquilo que tinha sido encontrado dentro do carro. E foi aí que eles encontraram uma carta de 11 páginas escritas pela própria Sherilyn, onde ela basicamente desabafava, falando do comportamento do Bob e de como ela queria se divorciar naquele momento. Mas a carta não parecia uma despedida, soava mais como um desabafo. Mas mesmo assim, eles analisando tudo o que tinha, aquele caso não fazia o menor sentido. Não tinha nenhum vestígio de que um crime tinha acontecido, não havia pegada, sangue, nada. O que parecia realmente é que a família abandonou o carro, saiu e não voltou mais. E foi nessa fase da investigação que o xerife começou a trabalhar em conjunto com o FBI. Eles analisaram todo o caso, tentaram pegar possíveis pistas, conversaram com os familiares, com os vizinhos, e foi nessa parte da investigação que surgiu uma das pistas mais estranhas do caso. O Bob tinha instalado uma câmera de segurança na própria casa, e os agentes tiveram acesso às imagens da câmera. Só que o vídeo, ele é muito estranho do começo ao fim. O Bob e a Sherilyn aparecem indo e voltando entre a casa e a caminhonete mais de 20 vezes. Eles caminham devagar, sempre com a mesma postura, como se estivessem em uma espécie de transe. Em vários momentos eles aparecem saindo da casa sem carregar absolutamente nada e indo em direção à caminhonete. E o mais estranho desse vídeo é que em todo o momento, em todo esse tempo que eles estão pegando as coisas e levando até o carro, eles não se conversam, eles parecem realmente que estão em um modo automático. E esse comportamento estranho trouxe uma suspeita para os agentes de que provavelmente o casal estava usando algum tipo de substância ilícita.
Mas logo essa teoria caiu por terra porque os agentes olharam a casa deles, o carro e não encontraram nada de que isso estaria acontecendo. Inclusive, os familiares e médicos também afirmaram que o casal já mostrava sinais de paranoia, depressão profunda e desgaste emocional muito antes daquele dia. E foi nesse momento que o caso deixou de parecer um caso comum de desaparecimento e se transformou em um dos casos mais misteriosos já registrados em Oklahoma. 4 anos já tinham se passado e ninguém sabia onde a família estava. Até que no dia 16 de novembro de 2013, dois caçadores estavam andando em uma região bem isolada nas montanhas Panola, que ficava bem próxima do local onde o carro da família foi encontrado. Aquele local era de difícil acesso e eles encontraram restos humanos. Aqueles restos já estavam em avançado estado de decomposição. Basicamente, só se tinha ossos, mas ficou evidente para aqueles dois caçadores que pertenciam a 2 adultos e uma criança. Só que não era só isso. A posição que eles foram encontrados também era muito estranha. Eles estavam como se fossem enfileirados, um do lado do outro e de bruços. Assim que a polícia chegou no local, eles pegaram todo aquele material e 8 meses depois saiu, infelizmente, a confirmação. Aqueles 3 corpos se tratavam do Bob, da Sherilyn e da Madison. A causa do que tinha acontecido nunca pôde ser determinada justamente pelo avançado estado de decomposição. Mas um dos crânios, o que era referente ao do Bob, tinha um pequeno orifício, o que levantava a hipótese de provavelmente ter sido um tiro. Os peritos analisaram minuciosamente, mas isso foi descartado. Só que essa versão não convenceu muita gente, principalmente aqueles dois caçadores, porque eles disseram que aquele buraco provavelmente era de um disparo, sim, e inclusive a posição que os corpos foram encontrados também era muito estranha. Não parecia que tinha sido um acidente ou então que algo natural aconteceu. Durante todo esse processo de investigação, a polícia chegou a investigar algumas pessoas que eles acreditavam que poderia ter algum envolvimento no desaparecimento da família. E a primeira pessoa foi o próprio pai do Bob. Meses antes, a família tinha pedido uma ordem de restrição contra ele, alegando que ele teria feito ameaças graves para a família. O Bob dizia que o pai teria tentado atropelá-lo e ainda garantia que ele tinha ligações com atividades criminosas. Só que a polícia chegou a investigar o pai, que inclusive também se chamava Bob, mas ele tinha um álibi. E, infelizmente, 2 meses depois do desaparecimento da família, ele faleceu. Eles não encontraram nenhuma ligação que ele poderia ter com esse desaparecimento. Um outro investigado foi um homem chamado Kenneth Bellows. O Kenneth era uma espécie de faz-tudo que já tinha morado na propriedade da família. Só que ele e a Sherilyn tiveram uma discussão muito feia. E foi tão feia que ela deu um disparo no chão, bem próximo dos pés dele, e chegou a expulsá-lo de lá. Ele também foi investigado e também tinha um álibi, e a polícia não conseguiu achar nada que ligasse ele ao desaparecimento da família. Então, com todas essas estranhezas do caso e também sem nenhuma prova concreta do que realmente aconteceu, ao longo dos anos começaram a surgir inúmeras teorias. A primeira é que realmente a família tinha saído do carro para fazer uma caminhada ali na floresta. Eles acabaram se perdendo, não conseguiram voltar e tiveram hipotermia. Mas essa teoria acabou nunca fechando, até mesmo pela posição que os corpos foram encontrados, porque realmente parecia muito a cena de um crime. A segunda é que a própria família teria feito aquilo com eles mesmos. A Sherilyn tinha uma pistola calibre 22 que costumava deixar na caminhonete, e o pequeno orifício encontrado no crânio do Bob chamou a atenção. Só que tem um grande problema com essa teoria. O orifício só foi encontrado na cabeça do Bob, e a arma dela nunca foi encontrada. E além disso, se a família tivesse feito aquilo com eles mesmos, provavelmente a arma seria encontrada na cena do crime, a não ser que uma outra pessoa chegou naquele local, pegou a pistola e levou. A terceira teoria, que também é forte, ela veio da própria mãe da Sherilyn. Ela acreditava que a Sherilyn, o Bob e a Madison estavam em uma espécie de lista de pessoas não gratas de um culto religioso. Só que ela nunca conseguiu dar um nome para a polícia e toda a investigação, eles não conseguiram chegar que isso realmente era verdade.
E existe também a teoria de que, na realidade, eles estavam passando por uma guerra espiritual. Como muitas pessoas relataram que a casa da família era estranha e que a energia de lá era bem diferente, muitas pessoas acreditam que espíritos malignos teriam afetado a família de alguma forma para que eles fizessem aquilo com eles mesmos. Eu não sei vocês, mas eu acredito muito mais em uma questão psicológica da família. Provavelmente, aquele momento da filmagem que é bem estranho, eles já estavam tendo uma espécie de um surto. Eu acredito que o fato deles terem deixado o cachorro dentro do carro indicava realmente que a família queria voltar. Mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu e eu acho que ninguém nunca vai descobrir o que de fato passou na cabeça deles, se foi um crime, se não foi, enfim. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Você acha que tudo isso que eu contei está mais ligado a uma questão psicológica, a um crime? O que vocês acham de tudo isso? Enfim, gente, esse é um caso que até os dias de hoje ninguém sabe realmente o que aconteceu e é um dos maiores mistérios de Oklahoma. E é isso, gente. Esse é o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.